O que você precisa realmente é viver o seu dinheiro com mais propósito. Mude o seu jeito de pensar sobre as coisas, que hoje nós vamos falar sobre motivação. Sou Cláudia Crispi, mentora comportamental, trabalho com alta performance e sim inteligência emocional, porque tudo o que nos rege está aqui, dentro da nossa mente, dentro do nosso pensamento, muito relacionado às emoções. Eu falo com você, profissional, que ganha dinheiro, que tem uma carreira consolidada, que sabe muito bem administrar as coisas do material, mas sente falta de propósito. Pois é, propósito de fazer aquilo que você gosta. Você não está mais vendo prazer nisso, é ou não é? E quando isso acontece, nos dá vontade simplesmente de jogar toalha, não é mesmo? Nos dá vontade de mudar de emprego, de abandonar o negócio, de mudar de cidade. Mas as coisas não vão se resolver dessa forma. Eu posso te provar que quando você muda o jeito de pensar e muda seu jeito de viver, ganhando presença e sabendo sim do seu propósito, as coisas mudam de figura. E você pode continuar vivendo com o seu dinheiro sem problema algum. E hoje nesse vídeo nós vamos falar sobre motivação. O que te motiva? O que te faz levantar da cama com mais prazer, com mais força, com mais garra? Hoje eu quero discutir com você um assunto que está muito latente na minha cabeça, que é justamente essa questão. A motivação, ela não pode depender de fatores externos. É isso mesmo. Você não pode depender da motivação de vídeos motivacionais, de ídolos, de situações, cenas, filmes. Não. Você não pode se motivar por outras pessoas. Você até tenta se motivar pelos seus amigos, pela sua roda de conversa. Porém, se a sua motivação não vier de dentro, se não for uma automotivação genuína, tudo isso, gente, vai cair por terra. Quantas vezes a gente já achou pessoas, já seguiu, em época de rede social, segue pessoas que às vezes são exemplos para nós, exemplos como família, exemplos como profissionais, exemplo de vida, e de repente essa pessoa por algum motivo dá uma virada na vida dela e você deixa de acreditar em tudo que ela fala. Percebe? A sua motivação, ela não pode depender de fatores externos. Ela tem que vir sim daqui de dentro, do seu ser, do seu propósito. E quando você tem um propósito firme, ele sustenta sim a sua vida. Ele sustenta as coisas que você conquistou. Ele sustenta tudo aquilo que você construiu. E hoje nesse vídeo eu quero te mostrar como que a gente faz isso. Como que a gente traz uma das ferramentas que a gente usa dentro da psicanálise, dentro do processo de coaching, que traz sim formas da gente se motivar, de olhar para tudo aquilo que a gente construiu, da vida que a gente construiu, dos relacionamentos, das nossas conquistas. A gente transforma tudo isso em combustível, porque a nossa motivação, gente, ela tem que vir de dentro. Nós vamos falar sobre automotivação. Afinal de contas, o que é automotivação? É realmente você se pautar em tudo aquilo que você construiu, em tudo aquilo que você conquistou e trazer isso como âncora para te puxar para cima e te levar sim de acordo com o seu objetivo de vida. Quando você tem bem firme na cabeça qual é o seu propósito, nada para você. Eu costumo dizer que sempre quando você tem um como, você sabe é o contrário, tá? Sempre que você tem um porquê, você acha o como. E isso faz muita diferença na nossa vida profissional, na nossa vida pessoal. Então vamos lá. Como que você faz para saber exatamente o que você precisa para se motivar? Uma ferramenta que eu gosto bastante, que eu vou aplicar aqui com vocês, eu quero que você já separe caneta e papel, um bloquinho de notas, alguma coisa rápida aí para a gente fazer essa ferramenta. Nós vamos construir hoje uma lista de conquistas, uma lista de vitórias. A gente pode fazer de forma pessoal e de forma profissional. Nós vamos começar fazendo a lista de vitórias pessoal.
Então eu quero que nesse bloco de anotação, pode ser um caderninho, pode ser... Eu tenho sempre em mão, gente, um caderninho, tá? Eu gosto bastante de usar esse tipo de caderno, ou um bloquinho de anotações que eu sempre ando na bolsa. Eu sempre gosto de anotar as coisas, de ter alguma coisa para anotar. Por quê? Porque você nunca sabe da onde que vai vir um insight para sua vida. E o celular nem sempre está nas nossas mãos, não é mesmo? Então, quando você tem um bloquinho de anotação, um papel acessível, fica mais fácil de você administrar essas ideias que chegam o tempo todo. Primeira coisa que você vai fazer, você vai pegar uma folha como essa, uma folha em branco, pode ser uma folha sulfite também, e vai escrever aqui em cima. Pode escrever aí. Lista de vitórias. Esse é o nome do exercício, uma lista de vitórias. E agora você vai começar a pensar na sua vida. Tira aí uns minutinhos, desconecta da televisão, desconecta do notebook, desconecta do celular, fica só com o papel e com a caneta em mãos. Sente-se num lugar que esteja muito apropriado, sem muito barulho, sem muita intromissão das pessoas. Começa a descrever nessa lista de forma corrida todas as suas vitórias. Tudo aquilo que você já conquistou e que foi difícil para você na sua vida pessoal. Vou dar um exemplo para vocês, tá? Por exemplo, se você foi para algum lugar dirigindo e você tem medo de dirigir. Poxa, eu consegui. Se você, de repente, comprou alguma coisa que você queria muito. Pensa lá atrás, o que aconteceu? Vai pensando, pode ser na infância, na adolescência, na sua vida adulta, e vai escrevendo. Vai escrevendo essa lista de vitórias. Escreve aí tudo que você já conquistou na sua vida pessoal. Vai colocando. O que mais? De repente, morar num lugar que você gosta, ter uma casa que você acha bacana, aquele primeiro carro que você comprou, lembra disso? Uma bicicleta que você tenha ganhado, algum momento especial em família que você falou assim, que você pode ter respirado e falado, poxa, eu consegui isso. Ou então ter proporcionado alguma coisa para algum ente querido, para alguém da sua família, para os seus filhos, por exemplo, para sua esposa, para o seu namorado, enfim, vai escrevendo a lista. Teve uma vez que eu considerei isso sim como uma grande barreira que eu tive que vencer. Meu pai, quando esteve doente, eu precisei entrar na farmácia para comprar fraldas para ele. E eu achava aquilo extremamente desconfortável. Nunca na minha cabeça eu imaginei que isso tivesse que acontecer. Mas eu fiz. Eu, como filha, eu tive que fazer. E eu considerei isso uma vitória porque dentro dessa situação dele de doença, eu pude proporcionar isso para ele. Eu, como filha, pude tomar conta dele dessa forma. Que mais? Um passeio bacana que você fez, um lugar legal que você foi de férias de repente. Vai escrevendo aí, deixa a imaginação solta. Não existe um tempo cronológico. Pode vir na sua cabeça momentos da infância, momentos da vida adulta, momentos da juventude. Quando você de repente passou no vestibular. Olha que conquista bacana. Eu passei no vestibular pela primeira vez, eu passei em 13º lugar, isso eu achava bem legal. Só que naquele ano eu não tinha condições financeiras para bancar a minha faculdade. Aí no ano seguinte eu prestei novamente e passei acho que foi pertinho ali do lugar 60, da última vaga que eu teria para entrar na minha turma. E eu consegui, eu fui lá e consegui. Mesmo sem fazer cursinho, sem nada. E isso foi uma vitória, eu considerei uma vitória, porque eu queria muito fazer faculdade. Tô falando todas essas coisas para você ir lembrando e pensando. Vai anotando aí nessa sua lista. Bom, dá uma contada aí se você já anotou 10 a 12 conquistas mais ou menos. E se não foi tudo isso, tá tudo bem, tá? Uma hora você faz isso com mais calma, mas é importante você revisitar essa listinha. Mas, Cláudia, o que eu vou fazer com essa lista? Você simplesmente vai ler e vai se lembrar disso. Você vai deixar essa listinha na sua bolsa, no seu notebook,
no carro, em algum lugar de fácil acesso. Para quê? Para quando você se sentir desanimado ou quando você se sentir frustrado com alguma coisa, você olhar para essa lista e falar: puxa vida, eu consegui tal coisa, eu consegui todas essas vitórias, por que eu não posso conseguir outra coisa também? Você vai ganhando autoestima, e quando você tem uma autoestima mais elevada, você tem um motivo para se levantar da cama, as coisas acabam se tornando mais simples. Perceba que depende só de você. Da mesma forma que a gente fez essa lista no pessoal, a gente pode fazer no profissional. Pega o outro lado ou uma outra folha e agora a gente vai fazer a lista de vitórias profissionais. Quero que você anote todas aquelas situações difíceis que você passou no seu trabalho. Eu lembro que uma das situações mais difíceis que eu passei foi atender o presidente da empresa, que falava inglês. E eu trabalhava com assistência técnica, era responsável por suporte de tecnologia da informação e precisava ajustar o notebook dele. E aí eu já falava inglês, eu falo inglês assim, eu converso pouco, mas tecnicamente eu conheço bastante de inglês. E eu precisava fazer uma interação com ele, com o presidente da empresa. Isso para mim foi no comecinho da carreira, faz um tempo. Eu lembro que eu fiquei assim muito mexida, porque como, né, presidente da empresa, eu vou falar com ele e tal. E aí eu fui lá e consegui atendê-lo da minha maneira, mas o problema foi resolvido. Me senti tão poderosa naquele momento, me deu uma autoestima tão grande que eu falei, putz, se eu conseguir resolver o problema desse usuário, eu vou resolver qualquer outro problema da empresa. Então, enquanto eu for falando com você, vai anotando aí quais foram suas conquistas profissionais. De repente, aquele relatório que você precisava fazer e não sabia como, você foi lá e fez. Ou uma decisão importante que você teve que tomar na sua empresa, você foi lá e fez, você bancou. Que mais? Um contrato que você assinou de repente, que trouxe muitos benefícios. Alguma coisa que você tenha decidido que tenha aumentado o número de funcionários na sua empresa, gerando mais empregos, gerando mais renda para a sua empresa, que são resultados, afinal de contas, no mundo dos negócios a gente precisa de resultados. Um cliente difícil que você teve que conversar, ou de repente um curso que você possa ter feito, que queria muito. Eu, por exemplo, queria muito fazer MBA. E eu, logo depois que eu terminei a faculdade, eu fiquei um tempo, eu me casei e eu queria muito, sim, cursar um MBA. E eu fiz o MBA antes do meu filho nascer e foi, assim, incrível, foi uma conquista incrível para mim. Então, vai revisitando aí a sua vida profissional. O que você já construiu? O que você já fez? Na verdade, nos anos 2000, né, quando teve a grande mudança de data na área de TI, foi um grande desafio para a gente. E eu me lembro exatamente de ter trabalhado num projeto grande, foi muito bacana para mim. Vai escrevendo o que vier na sua cabeça aí. Escreveu? Agora que você escreveu, a gente vai ler essa lista. Da mesma forma que você fez com a lista pessoal, você vai fazer com a lista profissional. Você vai manter ela num fácil acesso, para que você, quando tenha momentos de indecisão, momentos de incerteza, momentos de crise, você possa revisitar essa lista. Mas, Cláudia, é só um pedaço de papel. Não é. Dentro dessa lista, você colocou aí no seu papel tudo aquilo que foi de mais importante para você neste momento que vem na sua cabeça. Nós temos um sério problema que a gente guarda muito crítica, não é mesmo? 90% dos nossos sabotadores, daquilo que nos sabota, é justamente a nossa autocrítica. Nós somos muito críticos conosco mesmo. Existe isso, conosco mesmo? Acho que sim. Só que a gente se esquece daquilo que a gente conquistou. A gente se esquece das nossas conquistas mesmo. Por isso que é importante você ter uma lista de vitórias. Quando você começa a relacionar e se lembrar de tudo aquilo que você conquistou, automaticamente a sua motivação vem.
porque você realmente acredita, você sabe que você é capaz. O burnout, gente, o estresse, a ansiedade, ela traz muito isso pra gente. O que vai ser do futuro? Como é que vai ser? Como que eu vou reagir? De que forma vai ser? Eu tô te convidando a fazer o contrário. Eu tô te convidando a visitar aquilo que deu certo. Se deu certo de uma vez, por que não pode dar certo de outra? Então, a ansiedade faz com que nos esqueçamos do que já construímos. E o burnout nos adoece. Por quê? Porque as coisas negativas vão tomando conta da gente. O medo, a incerteza, transformação, o mercado em si, novos políticos, novas leis, novas regras, tudo isso traz uma grande incerteza. E eu estou te convidando a olhar um momento para aquilo que você já construiu e poder contar com você mesmo. Afinal de contas, a única pessoa com que podemos nos contar para nos motivar somos nós mesmos. E de que forma que a gente faz isso? Tomando consciência de tudo aquilo que eu já construí, de tudo aquilo que eu já produzi. Quando eu faço isso, de novo, eu ganho autoestima para continuar fazendo aquilo que precisa ser feito. A gente não tem mais muito hábito de anotar as coisas, né? De escrever. Um diário é muito interessante você fazer. Você chegar no fim do dia e se perguntar, o que eu fiz hoje? A gente tem a sensação, quando a gente vive nessa correria do dia a dia, a gente tem a sensação de não ter feito nada. Quantas vezes no final do dia a gente chega e fala, poxa vida, eu corri o dia inteiro e não consegui fazer absolutamente nada. Mentira! Você fez um monte de coisa, você só não se lembra. Por quê? Porque você está preocupado com o que vai acontecer no futuro, você está ansioso pelo que está por vir e você acaba não tendo consciência do momento presente. O meu convite para você, quando eu te falo para fazer uma lista de vitórias, uma lista de conquistas, é que você revisite aquilo que você já construiu. Revisite sabendo que você é capaz de fazer. Quando você ganha essa consciência, você, além de ganhar autoestima, você ganha motivação para continuar agindo dessa forma. Você não precisa abandonar tudo, você não precisa pedir demissão, você não precisa desfazer do negócio que você construiu com tanto propósito, que você gosta tanto. Eu sei que você vai me dizer, mas Cláudia, eu tô super cansado, não dou mais conta. Dá sim. Fazendo pequenos ajustes na forma de pensar, ganhando consciência, tá? Tendo certeza daquilo que você já construiu e que você pode mais, você é capaz sim de vencer o burnout. Você é capaz sim de vencer um momento de ansiedade. Aquele tremor de repente que aparece numa hora de reunião ou na hora de falar com alguém. Gente, isso é natural, isso é do ser humano. Mas nós precisamos aprender a lidar com as nossas emoções e não deixar com que essas emoções nos detonem, nos coloquem para baixo. É muito mais fácil, eu sei o que você está pensando, que é muito mais fácil pensar de forma negativa. Meu convite para você com esse vídeo é mudar seu jeito de pensar. É a partir de uma lista de conquistas, saber que você é capaz e olhar sim para aquilo de forma positiva, daquilo de forma real que aconteceu na sua vida. Não estou falando para você viver sonhando ou, sei lá, pensar naquele, sabe, unicórnio com purpurinha, aquele mundo maravilhoso. Não, eu estou falando para você lidar com a realidade. E qual é a realidade? A realidade é tudo aquilo que você já conquistou. Quando você olha para isso, você ganha, sim, consciência e sabe, e autoconhecimento. Passa a se conhecer, sabendo que você é capaz. O mundo faz com que acreditamos muito no negativo. Eu estou te fazendo o convite de pensar no positivo. De que forma? Olhando para tudo aquilo que você já construiu. Quando você faz isso, você consegue ter mais autonomia para ir diante dos problemas. Você acaba tendo mais autonomia para vivenciar aquilo que você construiu. Muitas pessoas me procuram falando de culpa. Ai, porque, poxa, eu conquistei tanta coisa, mas eu não estou dando conta mais, eu quero desistir. Não. Veja o seu propósito. Saiba daquilo que você construiu com consciência, pensando muito no positivo.
Quanta gente você ajudou? Quantas pessoas cruzaram o seu caminho e você fez a diferença na vida delas? Só que a gente se esquece. E quando a gente se esquece, o que vem? Vem o medo do futuro. O medo de não saber o que vai acontecer. Medo de não saber se você vai dar conta. E eu vou te falar uma coisa, você dá conta. Porque quando você tem um porquê, você enfrenta qualquer como. Percebe? Depende de você. Essa motivação, essa automotivação, ela tem sim que vir de dentro. E se você gosta desse assunto, se você sabe que esse vídeo pode ajudar outras pessoas, já compartilha aqui, se inscreve aqui no canal, porque a ideia é sim trazer consciência de que dinheiro e propósito podem andar juntos. Um pode sim andar de mãos dadas com o outro. Você pode usufruir da vida com tudo aquilo que você construiu e sim viver o seu propósito. E essa ferramenta simples, essa lista de conquistas, essa lista de vitória, eu quero que a partir de hoje passe a fazer parte do seu dia a dia. Que você sempre se lembre, nossa, já construí tanta coisa, eu posso continuar daqui pra frente. Se fez sentido pra você, curte esse vídeo, tá bom? A gente se vê numa próxima oportunidade. Até lá!